Temos a grata satisfação de receber pela primeira vez aqui nos estúdios da Verde Vale FM, né, e pela primeira vez também em União da Vitória, Porto União, no Vale do Iguaçu, o deputado Zeca Dirceu, do PT. Ele que é nascido aqui no Paraná e desde 2011 ocupa um cargo de deputado federal, representando o nosso estado, os anseios da nossa população. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado Jaqueline pela oportunidade, cumprimentar a todos e todas, né, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Uma alegria estar aqui União da Vitória, muito bom também poder estar aqui na Rádio Verde Vale, sei que vocês têm uma grande audiência, espero poder prestar contas, né, do que eu tenho feito em Brasília, falar um pouco também dessa rodada aqui, eu vou visitar várias cidades da região. Na verdade eu estou fazendo um movimento meio que ao contrário, né, diz que o comum, isso frustra muito as pessoas, né? É alguns políticos aparecer em época de eleição e depois sumir, desaparecer depois que ganham o voto. Eu não pude estar aqui durante a eleição, em 2022, pedindo votos, uma região que eu não atuava, mas mesmo não tendo tido voto, não tendo tido campanha, estou aqui para servir, para trabalhar, para ajudar. Já tenho colaborado com vários municípios aqui da região e também com a União da Vitória. Então, antes de ter os votos, antes de pedir voto, eu já estou trabalhando, trazendo os recursos, fazendo acontecer. Afinal, essa é a função de um deputado federal, né? Representar o Paraná como um todo. É claro que tem as regiões que são destaque, o Moarama, Cruzeiro do Oeste, onde é a sua cidade, né? Mas representando o Paraná como um todo, entendendo, e o mais importante, né, deputado, conhecendo o nosso Paraná, as belezas que nós temos, inclusive aqui na região do Vale do Iguaçu. Eu acabei, em todos os meus mandatos, né, tendo voto praticamente em todas as regiões. São 2, 3 que eu acabei não conseguindo chegar, né? Não tive fôlego, não tive perna, e uma delas é União da Vitória, os municípios vizinhos, mas que bom que agora está dando certo, né? Eu recebi um convite da nossa vereadora do PT, a Thaís, né, para que eu estivesse aqui, né? Tem alguns prefeitos da região que a gente dialoga, trabalha junto em Brasília, né? O Rodrigo, principalmente de Bituruna, né, utiliza muito do nosso mandato, é um município que recebeu uma quantidade muito grande de emendas, né, de recursos federais que passaram lá pelo meu gabinete. Então, estamos aí, vamos dizer assim, iniciando um trabalho, né? Apesar de eu ser natural de Moarama, eu sempre vivi em Cruzeiro do Oeste, que é uma cidade lá no noroeste, né, do nosso estado. Eu fui prefeito de Cruzeiro do Oeste por 2 vezes, eu fui eleito em 2004, tinha pouco mais de 20 anos, né? Depois me reelegi em 2008, a prefeito novamente, fizemos uma gestão premiada, de muito sucesso. Deu tão certo que eu acabei, no meio do segundo mandato de prefeito, já virando deputado federal. O que não é uma coisa muito comum, porque é uma cidade que tem 12 mil votos válidos, 13 mil votos válidos, né? Então ela é bem pequena para eleger um deputado federal. E, pelo jeito, os paranaenses gostaram, né? Eu fui reeleito, né, 4 vezes consecutivas deputado federal, né? No meu último pleito em 2022, eu quase dobrei a minha votação. Eu havia me reelegido em 2018 com 77 mil votos, agora foram 123 mil votos. Sinal que o pessoal está gostando, sinal que o mandato está dando resultado, está produzindo. Eu sou apaixonado pela educação. 4 mandatos consecutivos faz parte, né? Sou o único, na verdade, do Paraná que conseguiu, né, essa marca de estar lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, toda semana, todos os meses, todos os anos, durante 4 mandatos, né, durante tanto tempo. E eu me orgulho muito disso. Eu acho que a educação é a grande ferramenta que a gente tem, Jaqueline, para transformar a vida das pessoas, né? É uma área que precisa de fato de defesa, de apoio, de luta, né? Tem uma relação muito afinada com as nossas instituições de ensino, as universidades federais, as universidades estaduais, inclusive com a reitoria da Unespar, que tem um campus aqui, né? É uma instituição que eu dialogo muito, porque eles têm campus também lá em Paranavaí, tem campus em Campo Mourão, tem campus no litoral e em outras regiões. Dialogo muito com os institutos federais. Hoje eu estava, inclusive, reunido, né, com o diretor do campus do Instituto Federal aqui de União da Vitória e também com as instituições privadas, né? Me reuni hoje com uma parte da diretoria, né, de uma das instituições privadas aqui da região, e eu faço da educação a minha vida, a minha luta, é o que eu gosto de me ocupar quando eu estou lá em Brasília.
Inclusive, falando nesse assunto, mas já aliando isso à saúde também, uma de suas bandeiras é a formação de novos profissionais na área da saúde, fomentando assim também, ajudando esse gargalo no qual o Brasil enfrenta hoje, que são os desafios para encontrar profissionais que tenham aquela disponibilidade também, deputado, de migrarem para o interior. Nós temos problemas, cidades próximas aqui, que são cidades pequenas, onde, por vezes, os profissionais, por exemplo, médicos, não têm tanto interesse, preferem ficar em capitais. Então, também uma bandeira aliada a isso, a educação junto com a saúde. A gente tem se dedicado a duas situações assim bem importantes em relação a isso. A primeira é criar situações que os médicos, né, que já estão formados, que já passaram por um curso de medicina, eles possam atuar, às vezes, naquelas regiões que não tem ainda uma grande quantidade de médicos. Por isso, a gente retomou no ano passado o Mais Médicos. O programa tinha sido destruído, ele não existia mais e já está dando certo. Nós temos o exemplo aqui de União da Vitória. Né? Tinha 4 médicos em atuação, pagos pelo Mais Médico, pago pelo governo federal, ainda de 10 anos atrás. E no ano passado a gente conseguiu dobrar. São mais 4 novos médicos dessa etapa nova do programa Mais Médicos, atendendo aqui a União da Vitória, mas no Paraná, na verdade, são milhares de médicos novos que não estavam, né, atuando no programa, né, e que o governo federal paga o salário. Então, além de ter mais médico, o município não tem que pagar, e é um salário geralmente muito alto, né? Além disso, a gente está lutando muito para ampliar o número de cursos de medicina, né? Um dos problemas do Brasil é que tem muito pouco curso de medicina, acaba custando muito caro cursar uma faculdade de medicina, o que acaba excluindo, né, o filho do trabalhador, a filha da trabalhadora, né, das pessoas mais humildes, de poder também exercer essa profissão. Então, eu coordeno lá em Brasília, desde 2011, eu sou o presidente de uma frente parlamentar pela ampliação dos cursos de medicina. E já no primeiro ano, né, desse governo novo, nosso, o governo do presidente Lula, nós conseguimos, né, de novo, fazer uma grande mudança. Havia uma moratória, havia uma proibição de se criar novos cursos de medicina, isso foi rompido, não existe mais essa proibição, e o Ministério da Educação está autorizando novos cursos. Acabou de ser autorizado na região de Ivaiporã, acabou de ser autorizado um curso novo de medicina na região de Arapongas, e dentro da lógica do Mais Médicos, tem 7 regionais de saúde com cursos de medicina autorizados aqui no Paraná, novas. As instituições de ensino estão se habilitando, o prazo é até dia 5 de outubro. A partir de 5 de outubro já vai ter lá toda a papelada, o projeto pedagógico de cada instituição de ensino. Essas 7 regiões ganharão novos cursos de medicina daquela instituição de ensino que tiver o melhor projeto, que tiver a melhor capacidade de fazer um curso, é claro, com muita qualidade. Então, é um desafio que eu me dedico muito, como eu disse, sou o presidente, né, coordeno lá essa frente parlamentar, né, e hoje eu conversei bastante aqui, né, com o pessoal do Centro Universitário, né, da UGV, né, eles estão também cogitando, planejando, né, iniciar um processo. Claro que esse ano ainda não, mas para o ano que vem, eu acho que é bastante provável que a gente comece também a encampar essa luta. Legal, estamos conversando com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT. Ele foi por 2 mandatos, né, prefeito de Cruzeiro do Oeste, e desde 2011 ele ocupa um cargo, né, de deputado federal representando o nosso estado, o Paraná. Deputado, mais um questionamento, viu? Na última semana, o senhor reuniu candidatos a vereadores e prefeitos de todo o Paraná para participarem do encontro Tarifa Zero. É possível, basta querer. Deputado, então conta aí para nós um pouco mais sobre essa campanha. Na sua visão, quais são os benefícios dessa política pública? O que ela traz para a comunidade? Os benefícios são imensos, né? Mas primeiro eu quero responder a pergunta que talvez quem está ouvindo faz, né? Como é que faz isso? Porque a primeira impressão que as pessoas têm é que é impossível. Como é que vai ter tarifa zero do transporte público, né? Quem é que vai pagar a conta, né? Como é que a empresa vai manter os ônibus circulando? Como é que vai dar conta das pessoas usarem sem pagar nada? O que eu quero dizer para quem está ouvindo é que parece impossível, mas não é. E como é que a gente prova que não é impossível? Listando e contando a história das cidades que já conseguiram fazer isso, né? Eu, quando comecei a acompanhar esse tema, tinha 20 cidades no Brasil todo. Depois passou 1 ano, 2 anos, foi para 40, 50, 60. Hoje, se alguém der um Google aí, cidades no Brasil que tem tarifa zero do transporte público. São mais de 100 cidades. Ou seja, se tem 100 cidades que conseguiu fazer, é porque é possível, e algumas já estão fazendo isso há 6, 8, 10 anos.
as primeiras que começaram, né? Aqui no Paraná, por exemplo, Paranaguá, que é uma cidade conhecida, tem o Porto de Paranaguá, não é uma cidade riquíssima, não é uma cidade de grande nem de pequeno porte, lá tem tarifa zero. Se Paranaguá conseguiu fazer, obviamente, outras cidades do Paraná podem fazer isso. Balneário Camboriú, que é uma cidade muito conhecida dos paranaenses, que vão lá para Santa Catarina, né, no litoral, tem tarifa zero. Agora recente, coisa de 2, 3 anos, foi no período da pandemia. Cianorte, que é uma cidade de 60, 70 mil habitantes, ao lado da minha, Cruzeiro do Oeste, perto de Maringá, tem tarifa zero. Né? A maioria das cidades, elas subsidiam as empresas privadas que fazem o transporte público. O que é subsidiar? É dar dinheiro de imposto, é dar dinheiro público para a empresa privada fazer o serviço. Curitiba é assim, né? Londrina é assim, Maringá é assim, Guarapuava é assim, Cascavel é assim, né? Então, esse dinheiro ele pode ser usado de uma outra maneira, com outro tipo de empresa, com uma outra lógica de cobrança, e aí a tarifa zero vira uma realidade. Por que a gente fez esse encontro? Para despertar esse debate agora no período eleitoral. É muito importante que os candidatos e candidatas, a prefeito, a prefeita, a vereador e a vereadora, encampem essa ideia, mostrem para a população que isso é possível, mostrem que algumas cidades já estão fazendo. E muda completamente a realidade da cidade. Por exemplo, uma coisa que ninguém imagina, acaba beneficiando o comércio, porque as pessoas circulam mais, as pessoas têm mais liberdade para ir e vir, né? Beneficia, né, os restaurantes, as lanchonetes, as opções de lazer, as opções de turismo. A pessoa no final de semana acaba se deslocando dentro dos municípios. Claro que nós estamos falando de cidades médias, de cidades grandes, de cidades maiores, né? Acaba diminuindo, as cidades que já implantaram provam isso, o número de acidentes de moto, de carro, de trânsito, de atropelamentos, né? Então tem um conjunto de vantagens que extrapola, né, a questão econômica. E é claro, as pessoas mais humildes, que muitas vezes tinham que caminhar a pé, tinham que ir de bicicleta, né, hoje conseguem usar o transporte público mesmo não tendo as condições financeiras. Um desempregado, uma desempregada, uma pessoa que é muito pobre, né, ela acaba tendo esse direito, que é um direito que está na Constituição. Todo mundo tem o direito de ir e vir, de se locomover, né, de poder se deslocar. Imagina uma pessoa desempregada, até para ela conseguir um emprego, ela precisa, né? Vamos pensar uma cidade como Curitiba, sim, como Guarapuava, como Ponta Grossa, ela precisa se deslocar. Então é uma ação social também, né? De dar oportunidade das pessoas se deslocarem, às vezes para conseguir, inclusive, o seu primeiro emprego. Quantos estudantes deixam de estudar em grandes cidades, em médias cidades, porque não conseguem pagar a tarifa do transporte público? Então eu sou meio que apaixonado por esse tema, né? Você está vendo que eu me alonguei bastante. Mas eu acho que a gente está conseguindo provar que isso é possível, né? E que bom que está cada vez mais cidades aderindo. Eu não vi nenhuma que aderiu voltar para trás. Deu certo. Né? Deu certo. Então, quem tem dúvida, quem tem curiosidade, digita aí Zeca Dirceu, digita tarifa zero. A gente pode, né, dialogar muito sobre esse assunto, né? Eu não conheço, para ser bem sincero, como é que funciona aqui em União da Vitória, o transporte público, se tem transporte público, mas... Tem, mas é uma ferida, viu? Tanto para a população, Olha quanto aí. também já tivemos vários problemas com a empresa, contrato, enfim. Realmente é uma coisa de se pensar, já que é um período eleitoral, fica aí uma dica para os candidatos, né? Porque realmente o problema do transporte coletivo, por ser uma cidade menor, é uma visão diferente. Mas realmente é um problema, temos transporte coletivo sim, mas realmente é uma pedra no sapato, digamos assim, da população que precisa e até mesmo dos governantes para tentar encontrar a solução que agregue valor para todo mundo, né? As empresas privadas, as indústrias, os comércios, os prestadores de serviço de médio e maior porte, eles são obrigados a pagar, inclusive, o Vale Transporte. Então, esse dinheiro pode ser usado, inclusive, para viabilizar e até a mesmo tarifa zero. campanhas incentivando a utilização do transporte. Tem muita alternativa, sabe? E, é claro, a boa gestão do recurso público. Não tem nenhuma cidade pobre. Não tem nenhum município que arrecada pouco. Todo mundo arrecada bastante. Eu fui prefeito 2 vezes. Eu sei como é que a arrecadação disparou aí nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos. A arrecadação, né, dos municípios cresceu muito. Então, dinheiro para fazer quando quer, para gastar um pouco mais com isso, também tem. É só evitar desperdício, não deixar ninguém fazer coisa errada, que começa a aparecer o dinheiro que é necessário. Deputado, eu sei da sua agenda, que é muito concorrida na região. O pessoal da assessoria já está, meu Deus do céu, era meia hora. Só para a gente finalizar, 2 questões importantes. Uma que diz respeito à nossa região. Nós temos um problema sério, grave com a 476. Principalmente no trecho entre União da Vitória e São Mateus do Sul. Tinha um indicativo por parte do governo federal de uma licitação
para contratar uma empresa. Essa licitação, ela foi suspensa na última segunda-feira de forma temporária. Segundo o DENIT, né, segundo a Superintendência Regional do DENIT, de forma temporária para um acerto aí nas planilhas. E eu gostaria que o senhor, se pudesse, se debruçasse muito sobre isso também, ajudando a região como um todo. A 476, o Transbrasiliana, como ela é conhecida, ela é um corredor, ela liga os extremos aí do nosso país, e aqui, principalmente nessa região entre União da Vitória e São Mateus do Sul, tem sido uma pedra no sapato. O senhor falou sobre a importância do transporte aí do ônibus para diminuir acidentes, e as condições de trafegabilidade da nossa 476 são precárias, são péssimas. Então, fala em nome da população, que eu tenho certeza que acompanha e pede muito essa atenção para a nossa 476. Eu tenho me dedicado, viu, Jaqueline, a esse tema. Como eu disse, apesar de eu não ter vindo aqui na campanha, não ter pedido votos, não ter tido, é claro, obviamente, em razão disso, votação relevante, né, no município e na região, toda vez que me chega uma tarefa, toda vez que alguém me alerta sobre um problema, eu vou atrás. Quem entrar no meu Facebook, quem entrar no meu Instagram, digita lá Zeca Dirceu, vai ver que pelo menos umas 2 vezes eu estive com o superintendente do DENIT aqui do Paraná, o Hélio. Né? Tratamos disso no começo do ano. Se eu não me engano, em julho. Eles publicaram o processo licitatório e agora tiveram que suspender por uma questão de ajuste. E quem olhar nas minhas redes sociais vai ver que com o ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, que é o chefe do Hélio, é o chefe do DENIT, né? Eu já devo ter estado com ele umas 10 vezes. Ele é meu amigo, né? Nós somos deputados juntos, uma pessoa jovem também, né? A gente dialoga muito, né? Ele está, inclusive, executando uma grande obra lá na minha região, que é a pavimentação de uma outra BR, a 487, que é a estrada boiadeira. O presidente Lula, inclusive, veio no Paraná, me convidou, eu estive ao lado dele, ao lado do ministro Renan, assinando a ordem de serviço. É uma obra de 300 milhões. O mais difícil a gente já fez, né? Já tem uma identificação do problema, já tem um projeto, uma proposta para ser licitada, para contratar, para fazer o restauro, fazer, né, as obras, e tem o dinheiro, que também não tinha. A nossa bancada, a bancada do Paraná, eu tive à frente disso, junto com alguns outros deputados, a gente se dedicou muito no finalzinho do ano passado e conseguimos colocar um volume de recursos para o Paraná, né, fazer a manutenção, a pavimentação, a conservação das suas rodovias, quase que o dobro do ano passado. Então, esse ano, a gente tem para o Paraná de dinheiro do governo federal quase que o dobro que tinha no ano passado. Aí, para vencer a burocracia, às vezes leva tempo, né? Não é uma coisa que a gente controla. Às vezes uma empresa disputa com a outra, uma empresa vai lá e tenta cancelar um edital de licitação, um processo licitatório, porque não concorda com o valor, com o custo, que está muito baixo, alguma coisa assim. Mas eu confio no trabalho do DENIT, no trabalho do Dr. Hélio, acho que eles vão vencer essa parte burocrática e vai tirar do papel, vai contratar uma empresa, mas me comprometo a ficar, inclusive, mantendo você, né, Jaqueline, os ouvintes informados. Eu vou dizer para o Hélio agora, vou ligar para ele saindo daqui, que foi motivo correto, né, de questionamento, para que o DENIT, o quanto antes, faça esses ajustes e essa licitação corra, conclua, e a gente possa ter o investimento acontecendo aqui, porque, né, essa ligação, principalmente de São Mateus do Sul, né, até a União da Vitória, ela é muito importante, tem muito movimento, tem indústrias, tem produção agrícola, vocês não podem ficar desamparados como estão. Deputado, para a gente finalizar, viu? Essa semana tivemos a suspensão da rede social X. O senhor utiliza bastante as redes sociais, inclusive tem uma campanha que o senhor está utilizando as suas redes sociais para informar a população, para prestar atenção naquele voto consciente. Essa suspensão do antigo Twitter aqui no Brasil, qual é a sua opinião sobre isso? Vou ser bem direto, assim. Eu não gosto do Elon Musk. Agora, eu não fiquei feliz com a suspensão, né, da rede social, do X, do antigo Twitter, né? Porque todo mundo usa, é ali uma força de expressão, é um local de comunicação, a gente precisa preservar esses espaços. Agora, eu compreendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. As pessoas ficam tentando caracterizar que é uma coisa do Alexandre de Moraes, do Xandão. Não é, porque ele não consegue fazer isso sozinho, né? É uma decisão de todo o Supremo Tribunal Federal. Foi a votação, inclusive, por outros ministros. Ele está cumprindo a lei. O que a lei diz, né? O Marco Civil da Internet, que inclusive eu ajudei a aprovar, já tem acho que 5 ou 6 anos, né? Não foi feita para agora, para esse caso a lei, né? Que toda a empresa que se utiliza, né, de ferramentas, de serviços, de internet, de comunicação, ela é obrigada a ter um representante legal aqui no Brasil. Porque se ela cometer um crime, alguém tem que ficar responsável. O Elon Musk, esse bilionário aí,
meio fanfarrão, né? Ele acha que está acima da lei, porque ele é bilionário, porque ele é muito rico, porque ele é poderoso, e ele não quer estabelecer um responsável legal, porque ele quer cometer crime. Ele quer se utilizar de uma dita liberdade de expressão para, não é dar opinião, é para cometer crime, falar em verdades, distorcer a realidade, propagar fake news. Então a decisão, por mais que eu não goste dela, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior do judiciário do país, precisa ser respeitada, ela é correta. Eu espero que a empresa, né, o X, o antigo Twitter, estabeleça um responsável aqui no Brasil, cumpra as decisões judiciais, né, que está tentando evitar a propagação de fake news e volte a funcionar. Enquanto isso, eu estou lá conhecendo o tal do Blue Sky, eu não sabia como é que era, mas já tem gente me seguindo, eu já estou publicando, fazendo debates com as pessoas por Blue Sky. E o Instagram tem o tal do Tríades, eu nem sei pronunciar direito, né, o nome dessa rede social, que é muito parecido também com o Twitter, muito parecido com o X, então eu estou usando por enquanto essas duas ferramentas, mas eu estou até no TikTok, estou no YouTube, então dizer que isso é censura também não é verdade, porque as pessoas podem vir aqui na rádio e falar, a pessoa pode usar o Facebook e falar o que ela bem entender, o que ela bem quiser, a pessoa pode ter um site, um blog, um canal no YouTube, então não existe censura no Brasil. Quem fala isso tá brincando com a inteligência das pessoas. Deputado, eu sei que a agenda é grande, né? Foi a primeira entrevista aqui no Grupo Verde Vale. Tenho certeza que outras virão. Então, obrigado aí pelo seu carinho com o Grupo Verde Vale. O Kaique deixa um abraço aí especial também. E toda a região, né? Afinal, quando a gente recebe um deputado federal que representa o nosso estado, automaticamente está representando nós, né? Os nossos anseios. Seja muito bem-vindo sempre, deputado. Uma boa volta aí a Brasília, mas antes tem uma agenda a ser cumprida aqui em toda a região. Pois é, eu queria pedir Vai liberdade lá, aqui para mandar um abraço especial, né, a todos e todas lá de General Carneiro, né? Eu vou estar lá hoje à tarde participando de uma atividade, vamos reunir os municípios vizinhos. Eu estou fazendo vídeos, tirando fotos, né, declarando o apoio aos nossos candidatos e candidatas. Então nós vamos ter uma atividade aqui, União da Vitória, depois uma lá em General Carneiro, e à noite eu vou para um evento, né, já de campanha grande, né, lá em São João do Triunfo, e termino, né, a minha jornada em Irati, que inclusive é a cidade que a minha mãe nasceu, a cidade Legal. Que está uma grande parte da minha família e não fica muito longe, né, aqui de União da Vitória. Daí amanhã eu faço agendas em Irati, vou a Guarapuava, vou visitar algumas outras cidades, deixa eu ver se eu mando um abraço também, vou estar em Pitanga, né, amanhã à noite, vou estar por Santa Maria do Oeste, vou estar em Guarapuava, como eu disse, e vou fazer amanhã cedo, né, uma atividade grande ali em Irati. Então, né, o pessoal acha que quando a Câmara não está funcionando, né, o deputado está em casa, dormindo, descansando, está na praia, pode ser que alguns estão. Eu não estou. Quem, como eu falei, entrar nas minhas redes sociais vai ver que eu trabalho sábado, domingo, feriado, de manhã, à tarde e à noite, porque eu acho que é um cargo que exige isso. Eu não acho razoável um deputado federal, ou quem ocupa outro cargo eletivo, outro cargo público, ficar tirando férias, ficar viajando, passeando. Quem quer fazer isso tem que ir para iniciativa privada, tem que ser empresário, fazendeiro, né? Ocupar uma outra tarefa. Quem se dispõe aí para a vida pública, e eu fiz essa opção, eu era um pequeno empresário, montei minha empresa com 17 anos, ganhava muito dinheiro, minha empresa já tinha quase 10 anos quando eu virei prefeito da minha cidade. O dia que eu me elegi prefeito, falei, não faço mais nada, eu vou me dedicar só a isso. Eu vendi a minha empresa e decidi me dedicar à vida pública. Então, quem quiser acompanhar essas viagens, a rodada, né, além da grande audiência de vocês, fica esse espaço da internet. E às vezes alguém tem uma pergunta, né? Às vezes alguém quer fazer uma crítica, eu não tenho problema com críticas, eu sou bem humilde para reconhecer, né, as minhas limitações e os defeitos que todos nós temos como ser humano. Então, se alguém quiser conversar mais, além da grande audiência aqui de vocês, fica esse espaço do YouTube, da internet, do Facebook, do Instagram, e eu espero que em breve do X, né, que volte a funcionar aqui no Brasil. Um abraço a todos aí, uma boa tarde. Obrigado, viu, Jaqueline? Imagine, ouvimos então o deputado Zeca Dirceu do PT, que visitando a região de União da Vitória, General Carneiro, Irati e os outros demais municípios.